Fala pessoal, voltamos com mais um Intox News, o quadro de notícias do Intox Anime. Dessa vez, o Inshozoku Reviewers, ele foi cancelado em boa parte do mundo. Nesse vídeo aqui eu vou explicar isso em mais detalhes e como isso pode prejudicar alguns animes no futuro, incluindo esse anime aí. E bom, como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana com recomendações, guias, dentre outras coisas, além de todos os vídeos do canal adiantados, lives 2 vezes por mês, e impressões semanais exclusivas todo final de semana, onde eu comento tudo que eu tô assistindo da temporada. E mais importante, você tá apoiando mais ainda o meu trabalho. Então quem já é membro, muito obrigado. E quem não puder, sem problema, só dá um like aí que já dá uma ajuda, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal e aperte aquele sininho para não perder nenhum vídeo. E bom, Inshozoku Reviewers, o anime foi cancelado a transmissão dele nos Estados Unidos e alguns outros países. Eu já comentei sobre ele separado aqui no canal, fiz primeiras impressões dele. É um anime peculiar, com certeza. Eu nunca vi nada parecido com ele, é basicamente vários caras lá em um mundo de fantasia, avaliando bordéis de garotas monstro, cada um com uma garota diferente e tal. E bom, o negócio foi tão bem recebido e recebeu uma nota bem acima da média. No My Anime List, uma média geral do público que tava assistindo. Então já é um negócio, nossa, o que o pessoal viu nesse anime? Bom, a propaganda dele não é enganosa. Você não pode nem dizer, pô, o eti é forçado. Como o eti pode ser forçado em um anime que é sobre caras testando bordéis de garotas monstros diferentes e fazendo avaliações lá depois? Eles fazem um review, é a parte final de cada episódio lá, ou às vezes no meio do episódio, depende de quantas histórias. Eles mostram, mas fazem um review lá dando uma nota e tal, por que eles deram aquela nota pra garota monstro e tal, pra aquele bordel em particular. Então é sobre caras avaliando bordéis, não tem como reclamar que tá forçando o eti e tal, é lógico que vai ter esse tipo de coisa num anime desses. Então o pessoal acho que viu isso e tal, e começou a dar nota alta pro anime e tal, porque é divertido. É engraçado, tá? As ideias são bem inovadoras ali, algumas do autor. Ele cria alguns modos lá, no caso, de usar as garotas monstros bem estranhos, vale dizer. A garota, por exemplo, que o pessoal, no caso, como era uma garota salamandra e tal, muito quente o corpo dela e tal, pegava fogo praticamente. Só homens com resistência a fogo podiam dormir com ela, e inclusive tinha um serviço especial de você fritar carne em cima dela, de tão quente que era o corpo dela. O pessoal botava óleo e tal, e ficava fritando, no caso, carne, etc, no corpo lá, sem nada dela. Um negócio... Olha, o autor é muito criativo e imaginativo lá, nas ideias que ele tem, eu nunca pensaria num bagulho desse. Então, no episódio 4 isso, no caso, que eu comentei aqui. Mas, em geral, é um anime que tá se dando muito bem, até nas críticas e tal, o pessoal geralmente pega pesado com eles, dá nota baixa em geral, tá? Já começa com uma nota bem baixa, e esse não, tá bem conceituado até. No caso, essa nota aí, no caso, essa média em geral, pra um eti, é bem alta. Então, o público em geral que assistiu ele, pareceu tá gostando, inclusive a crítica e tal, de sites famosos como Anime News Network, que é o maior site internacional de animes que tem, criticou bem o anime em geral, as avaliações foram positivas, ou medianas, pelo menos, que dentro da proposta dele, que é bem inovadora, com certeza, ele consegue fazer um negócio legal, mas ainda assim não foi o bastante pra Funimation lá não querer cancelar o diabo do anime depois do episódio 3 lá, que foi mega pesado, e deve ter dado problemas também, com certeza, pro pessoal que tava dublando lá o anime, não sabia bem o que ia dublar. Os dubladores, no caso dos Estados Unidos, é desse que eu tô falando. Japoneses, com certeza, já estão acostumados com isso, já dublaram e tal animes bem pesados, nesse estilo aí. E é um negócio que, obviamente, as empresas, como a Funimation aí, que estão comprando direito exclusivo a um anime, deviam pensar. Não, esse anime aí vai ter um negócio meio pesado, né? Beleza, começou a transmissão e tal, ficaram quietos, anunciaram, inclusive, dublagem simultânea, que não era simultânea, vale dizer, geralmente é 1 ou 2 semanas depois de sair a versão legendada, eles soltam uma dublada, que ainda assim é um negócio bem diferente, não tem, por exemplo, aqui no Brasil só com Violet Evergarden, a Netflix fez isso uma vez, saiu ao mesmo tempo lá, saiu no Japão, saiu uma versão dublada pra gente, mas fora essa vez aí não teve nenhuma outra. De qualquer forma, a Funimation investiu pesado lá, fazendo dublagem simultânea ao mesmo tempo, só que eu acho que quando eles fizeram a dublagem do primeiro episódio, e só teve dele até agora, que eu me lembre, eles já notaram, pô, esse negócio aqui vai ser meio complicado. Os dubladores, inclusive, estavam dublando praticamente um hentai ali. Não é um hentai, mas o negócio é muito pesado. É aquele famoso quase hentai. Então alguns atores não deviam estar gostando muito de fazer a dublagem desse anime, ou talvez não ligasse, tal, não dá pra saber exatamente o que aconteceu por trás dos panos. O negócio é que chegou o episódio 2, e depois o 3. O 3 foi pesado pra caramba. Eu acho que quase todo mundo que assistiu esse episódio, ou vai assistir no futuro, vai ficar de cara com o que aconteceu ali. Até o 2 tá, é pesadinho, mas no 3 você fica...
Meu Deus! Basicamente o que acontece naquele final. De qualquer forma, eu comentei inclusive pros membros lá, teve essas reações meio... O pessoal riu demais lá, porque... Caramba, no caso não dá pra comentar pra todo mundo aqui, porque eu gosto de exemplificar as cenas que me surpreenderam e tal, o que eu levei em susto, achei engraçado, eu gosto de mostrar as cenas principais, e não tem como fazer isso com esse anime. Se eu mostrasse alguma coisa aqui, o YouTube ia me dar um strike ou algo parecido. Então eu fiz as primeiras impressões lá, e aquele lá eu já cortei algumas partes, mas o primeiro episódio não foi tão pesado assim, em comparação aos que vieram depois, principalmente aquele episódio 3, mas o vídeo dos membros, no caso, é sempre desmonetizado, eu sempre desativo a monetização, então é mais de boa de mostrar algumas coisas. De qualquer forma, chegou nesse episódio 3, passou lá nessa empresa, na Funimation, mas aí ela desistiu uma semana depois. Antes de sair o episódio 4, ela pegou e avisou que ia cancelar a transmissão desse anime porque estava fora das normas dela. Que normas são essas? Ela já passou um bando de anime e tal, mas aparentemente ela tem um limite para os animes que ela passa ali o que eles podem mostrar. No caso, não tem mosaico nem nada. Nesse anime não chega a ser pesado. Nesse ponto não é igual um hentai, mas chega muito, muito perto nas cenas mais pesadas dele. A maioria das cenas, e tal, por isso que eu falei, quem for esperando um hentai e tal, depois que eu falei aqui, olha, você vai se decepcionar totalmente, porque a maioria do anime é comédia e tal, cenas de conversa, etc, interação entre os personagens, e aí chega naquelas cenas lá dos testes que eles vão fazer, e obviamente nessas cenas é muito mais pesado do que o normal, enquanto não chega exatamente a ser igual um hentai. Mas foi pesado demais pra essa companhia aí, pra essa empresa, e ela pegou, não, vamos cancelar esse negócio aqui. Em vez de botar uma tarja, ela bloqueia no site. Igual o Crunchyroll fez, já vi ele fazer. Ele pegava, não, esse anime aqui é só pra 18 anos pra cima. Beleza, tá resolvido. Mas não, essa empresa aí não aceita ter nenhum anime que seja voltado para 12 anos, ela pensou que seria mais um daqueles eights em geral, tem uma limitação de 16 anos. Mas esse aí, aparentemente, para ela, passou o limite do que é considerado uma obra para até 16 anos. Seria mais para 18 anos para cima. Então, devido a isso, ela pegou e cancelou o anime. Ela já pagou o direito a ele de exclusividade, vale dizer, obviamente, não vai pedir o dinheiro de volta a empresa lá, porque ela comprou sem saber o que era o negócio. Na sinopse do anime já deixa bem claro, é um anime sobre caras testando bordéis, e aí eles vão lá, não, passa pra cá e tal, eu quero. Ah não, não quero mais, é muito pesado. E aí? Um problema não é que, no caso, eles perderam dinheiro porque pagaram por um negócio que nem vão transmitir. O problema é que eles trancaram a transmissão lá. Eles poderiam, por exemplo, vende pro Crunchyroll, ou vende, no caso, para uma outra empresa dos Estados Unidos que está disposta a passar. Não, eles ficam trancados com ele lá, é nosso, a exclusividade nos Estados Unidos, mas a gente não vai passar. Obviamente, você pode pegar por outros meios, aqui no Brasil, por exemplo, não está sendo transmitido oficialmente, então a maioria está vendo, no caso, por sites alternativos. E o pessoal dos Estados Unidos pode fazer exatamente a mesma coisa, mas tem um problema nisso. As empresas futuramente, no caso que produzem esse tipo de anime, podem ficar com o pé mais atrás, já tão, vale dizer. Porque se vocês notarem, os eights reduziram bastante ao longo dos anos. Tudo bem que teve o boom disso lá no Japão e com o tempo deu uma reduzida. Isso é normal também, tem modas que vão e vêm. Pode voltar um dia, ter um boom desse negócio. Mas outra coisa que atrapalhou foi o streaming. Porque, no caso, empresas de streaming, a maioria parece não tão interessada nesse tipo de anime, ou quando pega a versão censurada. E tem um monte de reclamação e tal, porque a versão tá censurada e etc. E acaba não dando tão bom assim. O pessoal, em vez de ver no canal de streaming, vai atrás de uma versão sem censura e tal, de um anime eit que às vezes nem é tão pesado assim. Então deu vários rolos em geral com esses animes eits ao longo dos últimos anos. Então parece que várias empresas decidiram, não, vamos investir menos nisso, vamos investir mais em outras coisas, e os animes eits que a gente vai investir são aqueles levinhos em geral. Aqueles mais pesados ficaram muito, muito mais raros. Até que surgiu esse aí, Shouzoku Reviewers, que é meio que a volta de um anime desses pesadão que tinha antigamente, Maimao, por exemplo, HXH, não aquele HXH, esse aí, no caso, Hybrid Heart, alguma coisa parecida. E, claro, quem poderia esquecer do famigerado Yosuga no Sora, mas de qualquer forma, tinha animes mais pesados desse no passado e meio que morreram a partir de 2015. Praticamente. O que aconteceu? Bom, basicamente o streaming tá bombando e não dá tão certo animes eits mais pesados nele, é a impressão que dá pelo menos. Não vou dar certeza absoluta sobre isso, mas em uma análise geral é a impressão que dá. Isso e claro o boom no Japão, desse tipo de anime ter diminuído, então menos obras desse estilo estão sendo produzidas atualmente. Mas bom, esse anime aí tá fazendo um bom sucesso no Japão, vale dizer, o Blu-ray DVD dele parece que vai vender bem, e não só isso, ele tá bem também nos canais de streaming oficiais
mundiais do Japão, entrou no top 10, inclusive, dos mais assistidos lá, um dos mais famosos que tem no Japão. Então, pelo menos no país de origem, ele tá indo bem. Mas no resto do mundo aí, só no caso, o Anime Lab vai continuar passando ele. No caso, a Funimation cancelou, um outro canal também cancelou junto, logo depois dela. E no caso, só sobrou esse aí, que vai transmitir ele na Austrália e Nova Zelândia. E, bom, parece que tá passando na China também, o que é muito bom. A China paga uma fortuna por streaming, então é um negócio que ajudaria até a obra, mas a grande questão é que não tem como confirmar isso. Por exemplo, tem uma versão aí mais sem censura que o normal, que dizem ser chinesa, mas eu não tenho confirmação quanto a isso. Se é mesmo ou não, é outro negócio lá que não tem nada a ver com isso. É um boato por enquanto, então não tem confirmação que tá passando ou não na China. Mas bom, nos Estados Unidos, na Funimation, ela parou de passar lá e isso é péssimo. Por quê? Porque desincentiva a empresa a produzir mais animes desse gênero. Pô, Marco, mas não tá fazendo sucesso no Japão? Sim, tá fazendo sucesso lá, mas esse sucesso é o bastante, no caso, para dar um bom dinheiro para a empresa. Se for, beleza, ela pode até produzir mais ou mais desse tipo, etc. Mas se não, ela vai pegar e começar a pensar, não, os Estados Unidos lá, no caso aquela empresa Funimation, que é a que mais paga, tá nos Estados Unidos, por esse tipo de anime, Netflix também paga um bom dinheiro em geral. E, claro, o Crunchyroll, mas se uma das empresas diz que não quer comprar aquele anime, que é pesado demais, está pro público dela, etc., no caso, não bate com as políticas dela, a empresa lá, obviamente, que produziu, deu dinheiro para bancar esse anime aí no Japão, já fica com o pé atrás, opa! O próximo que a gente fizer e tá mais pesado, é melhor a gente censurar mais, porque senão aquele pessoal lá vai ficar com frescura e tal no ocidente, ou a gente não vende pra eles. É possível também, não vai vir oficialmente pra cá, ou não, eles só decidem não fazer porque vai gerar menos dinheiro, porque não vão poder vender licença de streaming para aquele pessoal daquele país, no caso dos Estados Unidos, que paga o dinheiro do caramba. No caso a China pode compensar isso, se vender o mesmo pra China e esse anime estiver fazendo sucesso por lá, aí beleza, os Estados Unidos fica de lado lá, porque a China paga muito mais dinheiro que os Estados Unidos. Mas ainda assim é um tipo de censura que é um negócio negativo, que pode impactar, por exemplo, esse anime aí, que é um dos próximos aí pesadões, se fosse no nível, por exemplo, de... No caso, Shuzoku Reviewers, alguns estavam até achando, pô, vai ser nesse nível aqui, no caso aquele anime lá, só que aquele é pesado. Shuzoku Reviewers é de comédia. Esse aí é pesado e tal, um negócio cheio de gore, violência e tudo mais. Mas muitos olharam pra Shizuka e viram o que poderiam fazer com esse anime aí. Só que a empresa que tá bancando pode olhar agora e... Essa empresa nos Estados Unidos foi contra e tal, achou pesado demais, então vamos cancelar esse anime, a produção dele, ou não? Vamos fazer mais leve, ela olha lá como estão produzindo, não, essas cenas aqui pesadas, corta tudo. Ou reduz, ou deixa bem levinho, algo parecido, porque inclusive a Funimation lá falou que poderia, por exemplo, cortar o anime todo, picotar ele, pra tirar as cenas que ela não quer que tenha e tudo mais, mas aí ficaria um negócio censurado e tal, que pegaria mal pra ela. Ela não quer censurar, no caso, estragar a obra lá como os criadores fizeram ela. Respeito aos criadores, como eles falaram. Eles não querem editar a obra toda. Só que aí vira aquele negócio, não pode passar uma obra toda censurada pra eles não querem. Mas ao mesmo tempo, se você passa a versão completa pra eles dizem que é muito pesado, então... é complicado. Mas é um negócio que pode prejudicar animes, no caso desse tipo, futuramente, quando eles forem produzir e tal, eles decidem, ó, esse aqui é pesadão, então essa obra mangá, light novel, etc. É muito pesado. O pessoal dos Estados Unidos vai ficar de frescura e tal, não vai querer comprar, então vamos deixar pra lá, vamos produzir outra coisa mais levinha, entendeu? Você cria essa mentalidade, no caso no produtor, que vai notando esse tipo de coisa, que é grande. Cancelar um anime assim, eu nunca vi um caso desse em muitos anos. Eu nunca vi uma empresa de streaming chegar lá e cancelar a transmissão de um anime porque achou pesado demais. Ficou um negócio que ficou parecendo incompetência da companhia, que comprou um negócio que não fazia a menor ideia do que era, comprou só na ganância e tal, de conseguir o maior número de animes possível, então dane-se o que é, não vou nem ler a sinopse, passa pra cá. E aí, deu nisso. Então tá aí, um caso muito curioso que não é positivo com certeza. O ideal aqui, no caso, se ela quer parar de transmitir, no caso é pesado demais, ela não quer animes 18+ no site dela, é compreensível. Passa a licença, vende para um outro canal de streaming, tá? Crunchyroll, Netflix, alguém que queira passar o anime pra distribuir tal pra quem quer ver o anime no ocidente e tudo mais. Não trava o anime lá porque o direito exclusivo é dela e vai ficar travado lá e a gente não vai transmitir, não vai fazer nada com ele. Aí realmente você incentiva mais ainda a pirataria. Mas pra quem tava na dúvida do que aconteceu, eu acho que ficou bem explicado aqui. E é basicamente isso. Eu fico por aqui, se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem, se inscrevam no canal pra não se inscrever ainda, apoie o canal quem puder, vire membro, e eu vejo vocês no próximo vídeo.